Na linha 19, CCC é exemplo de função. A. Metalinguística. B. Conativa. C. Emotiva. D. Fática. Resposta. A. Metalinguística. A função metalinguística é a função da linguagem centrada no código. É o código explicando o próprio código, como em uma gramática. Por exemplo, encontramos um livro em língua portuguesa explicando as regras da língua portuguesa. É a linguagem sendo usada para explicar a linguagem. É o que ocorre na linha 19. Em CCC, esse CCC é a representação, uma espécie de explicação do que aparece antes, convenção cidadã pelo clima. 2. Assinale a alternativa que apresenta a preposição que completa corretamente a lacuna pontilhada na linha 23. A. B. Com. C. Para. D. De. Resposta. B. Com. O que houve foi o estabelecimento de uma mentalidade que confunde pobre com pobreza. 3. Ainda sobre a morfossintaxe e a semântica do texto de Saramago, marque a alternativa correta. A. Em homem de uns 50 anos, o artigo uns, empregado antes do numeral 50, indica aproximação. B. Na passagem a doença pulmonar de que padecia nada tinha que ver com o sofrimento, é possível a supressão da preposição de sem que ocorra erro gramatical. C. Em a queixar-se dos pés, a crase é de natureza facultativa. D. No trecho a que se amparava, a partícula se é pronome apassivador. Resposta. A. Em homem de uns 50 anos, o artigo uns, empregado antes do numeral 50, indica aproximação. A ideia é exatamente essa, um homem de aproximadamente 50 anos. B. A preposição de pertence à oração subordinada adjetiva restritiva. C. Não se usa crase de antiverbos. D. Nesse caso, o verbo amparar é pronominal, amparar-se, amparar a si mesmo, portanto temos aí um pronome reflexivo. 4. As palavras não, linha 10, porque, linha 17, e esse, linha 24, são classificadas, respectivamente, como A. Advérbio, conjunção, pronome. B. Conjunção, pronome, pronome. C. Advérbio, interjeição, conjunção. D. Pronome, preposição, artigo. Resposta. A. Advérbio, conjunção, pronome. Não é classificado como advérbio, porque, como conjunção, é esse como pronome. 5. Quem é esse cara chorando o tempo todo? A palavra destacada nessa frase pertence à seguinte classe gramatical. A. Pronome possessivo. B. Pronome demonstrativo. C. Pronome pessoal. D. Substantivo. Resposta. B. Pronome demonstrativo. Esse é um pronome demonstrativo. 6. No segmento nós humanos, o vocábulo humanos classificasse gramaticalmente como A. Adjetivo. B. Pronome. C. Substantivo. D. Advérbio. Resposta. C. Substantivo. O termo humanos está sendo usado como um substantivo neste contexto, pois está nomeando um grupo específico de seres. 7. Se os dados se concentrarem em muito poucas mãos, o gênero humano se dividirá em espécies diferentes. A palavra muito está empregada como A. Um pronome. B. Um substantivo. C. Um advérbio. D. Um adjetivo. Resposta. C. Um advérbio. A palavra muito está sendo usada como um advérbio de intensidade no contexto apresentado, intensificando o adjetivo poucas. 8. Os adjetivos podem representar estados, qualidades, características e relações. Assinale a frase abaixo que mostra um tipo de adjetivo diferente dos demais. A. Massa deve ser comida quente. B. O presidente esteve febril durante a tarde. C. A mãe corajosa nenhum medo admite. D. Com a chuva o rio ficou cheio. Resposta. C. A mãe corajosa nenhum medo admite. Na frase a mãe corajosa nenhum medo admite, o adjetivo corajosa está sendo usado para descrever uma qualidade da mãe.
Este uso é diferente dos demais itens, que usam adjetivos para descrever estados, e não qualidades. 9. Assinale a alternativa cuja palavra sublinhada, quanto à morfologia, está corretamente classificada. A. Há 40 anos, o termo ainda era acadêmico. Preposição. B. Por um tempo, o garoto teve que se virar sozinho, numeral. C. Até encontrar abrigo na casa de um primo mais velho. Conjunção. D. Freudenberger então começou a procurar pelo que chamava de burnout ocupacional. Ponto. Advérbio. Resposta. D. Freudenberger então começou a procurar pelo que chamava de burnout ocupacional. Ponto. Advérbio. Na frase, Freudenberger então começou a procurar pelo que chamava de burnout ocupacional, a palavra então é um advérbio de tempo, indicando a sequência dos fatos. A palavra ainda é um advérbio de tempo, indicando a continuidade de uma ação no tempo. A palavra é um artigo indefinido, que indica indeterminação. A palavra mais é um advérbio de intensidade, que intensifica a característica do primo, que é advérbio. 10. Meu colega de trabalho que acabou de ser integrado à equipe, além de bonito é muito simpático. Os termos em destaque são: A. Advérbios. B. Adjetivos. C. Verbos. D. Preposições. Resposta. B. Adjetivos. Adjetivos são palavras que caracterizam os substantivos, atribuindo-lhes qualidades, estados, características etc. Cunha Sintra, 2013, página 316. Nesse caso, bonito e simpático estão descrevendo colega, portanto, são adjetivos. 11. Em informática a palavra é utilizada para designar a parte física de um computador. A. Software. B. Motherboard. C. Ping. D. Hardware. Resposta. D. Hardware. Hardware é o termo utilizado para designar a parte física do computador, incluindo os componentes eletrônicos e mecânicos. 12. A PMP está avaliando diferentes tecnologias para melhorar o armazenamento e a gestão de dados sensíveis. Considerando a necessidade de segurança, acessibilidade e eficiência, qual das seguintes opções é a mais adequada para o armazenamento de dados operacionais e de inteligência? A. Utilização de drives USB criptografados para armazenamento de dados, com cópias de segurança mantidas em um local físico seguro. B. Implementação de um sistema de armazenamento em nuvem privada, com criptografia de ponta a ponta e acesso restrito a usuários autorizados. C. Uso de discos rígidos externos conectados diretamente aos computadores da rede interna, sem criptografia, para facilitar o acesso rápido aos dados. D. Adoção de um sistema de armazenamento em rede, NAS, sem conexão à internet, limitando o acesso aos dados apenas a dispositivos conectados fisicamente. Resposta. B. Implementação de um sistema de armazenamento em nuvem privada, com criptografia de ponta a ponta e acesso restrito a usuários autorizados. A implementação de um sistema de armazenamento em nuvem privada, com criptografia de ponta a ponta e acesso restrito a usuários autorizados, é a opção mais adequada. Isso porque oferece segurança através da criptografia, acessibilidade ao permitir o acesso aos dados de qualquer lugar e eficiência ao facilitar a gestão dos dados. 13. No sistema operacional Windows 10. A. Não é possível configurar grupos de aplicativos que aparecem no menu Iniciar. B. A barra de tarefas não pode ser personalizada. C. A funcionalidade modo tablet otimiza a interface para dispositivos touchscreen, facilitando a usabilidade em laptops híbridos. D. A barra de pesquisa, localizada na barra de tarefas, permite realizar buscas apenas em aplicativos e documentos existentes no computador. Resposta. C. A funcionalidade modo tablet otimiza a interface para dispositivos touchscreen, facilitando a usabilidade em laptops híbridos. O modo tablet no Windows 10 otimiza a interface para dispositivos touchscreen, facilitando a usabilidade em laptops híbridos. Ele simplifica a interface e torna a navegação mais intuitiva para uso em telas sensíveis ao toque. 14. Qual comando de atalho pode ser utilizado no Microsoft Windows Explorer 10,
Versão português, para selecionar todas as pastas de determinado diretório. A. Ctrl mais S. B. Ctrl mais A. C. Alt mais S. D. Alt mais A. Resposta. B. Ctrl mais A. Ctrl mais A é um atalho de teclado universal para selecionar tudo em muitos sistemas operacionais e aplicativos, incluindo o Windows Explorer no Windows 10. 15. Em um ambiente corporativo, um técnico de TI precisa utilizar funcionalidades do Windows 10 em português para otimizar a gestão de sistemas e segurança. Qual das seguintes alternativas apresenta uma funcionalidade correta do Windows 10, em português, adequada para esse propósito? A. O Windows 10 permite a criação de múltiplas contas de administrador com privilégios irrestritos, permitindo que qualquer usuário com essas contas instale software sem restrições de segurança. B. A funcionalidade bloqueio dinâmico do Windows 10 utiliza reconhecimento facial para bloquear automaticamente o computador quando o usuário se afasta, sem a necessidade de hardware adicional. C. O Windows 10 possui um recurso integrado que permite a execução automática de scripts de manutenção do sistema operacional em todas as máquinas da rede sem a necessidade de software adicional. D. O recurso área restrita do Windows permite executar aplicativos em um ambiente isolado, protegendo o sistema operacional principal de potenciais ameaças de segurança. Resposta. D. O recurso área restrita do Windows permite executar aplicativos em um ambiente isolado, protegendo o sistema operacional principal de potenciais ameaças de segurança. 16. Em relação aos recursos do Mozilla Firefox, assinale a alternativa que apresenta uma característica correta desse software. A. É um software da categoria dos sistemas operacionais. B. É um aplicativo de correio eletrônico para envio de e-mails. C. É um aplicativo de navegação em páginas web, o qual permite acessar diversos tipos de serviços e conteúdos, desde webmails a aplicativos de edição de textos e planilhas eletrônicas. D. É um aplicativo de segurança que impede a infecção de softwares maliciosos. Resposta. C. É um aplicativo de navegação em páginas web, o qual permite acessar diversos tipos de serviços e conteúdos, desde webmails a aplicativos de edição de textos e planilhas eletrônicas. O Mozilla Firefox é um navegador web, que permite aos usuários acessar a internet e visualizar páginas web. Ele suporta uma variedade de recursos e serviços, incluindo e-mail, edição de texto e planilhas eletrônicas. 17. A respeito do conceito de autenticação por múltiplos fatores, assinale a alternativa correta. A. Se for utilizado um fator baseado na digitação de números PIN, um fator biométrico não pode ser usado. B. Uma autenticação por senha convencional representa um fator baseado em alguma coisa que você tem. C. A utilização de senhas fortes, que contêm letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos, além de um tamanho mínimo, é o suficiente para se considerar a autenticação como baseada em múltiplos fatores. D. Um fator baseado em alguma coisa que você tem pode ser implementado por meio de um token físico que fornece um código numérico. Resposta. D. Um fator baseado em alguma coisa que você tem pode ser implementado por meio de um token físico que fornece um código numérico. A autenticação por múltiplos fatores é um processo de verificação de identidade que requer mais de um método de autenticação de fontes independentes. Um fator baseado em alguma coisa que você tem pode ser implementado por meio de um token físico que fornece um código numérico. 18. Visando a segurança dos sistemas. Qual dos seguintes equipamentos de proteção evitam a interrupção brusca do processamento do computador no caso de falta de energia elétrica? A. No break. B. Backbone. C. Bluetooth. D. Gateway. Resposta. A. No break. O no break é um equipamento que tem como função principal manter o fornecimento de energia elétrica para o sistema, mesmo que haja interrupção no fornecimento de energia da rede elétrica. Isso evita a interrupção brusca do processamento do computador. 19. Assinale a opção que indica a extensão de arquivo padrão dos documentos de texto criados no LibreOffice Writer. A.od. B.os. C.odt. D.od. Resposta. C.odt.
A extensão .odt é a extensão padrão para documentos de texto criados no LibreOffice Writer. 20. Assinale a alternativa incorreta em relação às funcionalidades da ferramenta Calc do pacote LibreOffice 7 em português. A. O Calc permite a importação e exportação de dados em formatos como CSV, XLSX e ODS. B. O Calc permite a execução de scripts em linguagens de programação como Python e Java diretamente na planilha. C. No Calc, é possível criar gráficos dinâmicos que se atualizam automaticamente com a alteração dos dados. D. O Calc oferece um recurso integrado de previsão de séries temporais com base em dados históricos. Resposta. B. O Calc permite a execução de scripts em linguagens de programação como Python e Java diretamente na planilha. Embora o LibreOffice suporte a execução de macros e scripts em sua própria linguagem de programação, o BASIC, e em Python, não suporta a execução de scripts em Java diretamente na planilha. 21. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei nº 9.394 de 96, estabelece os princípios e fundamentos da educação brasileira. Com base nisso, é correto afirmar que o conceito de avaliação contínua se refere a. Ao reconhecimento da autonomia das instituições educacionais para elaborar seus projetos pedagógicos. B. Ao estímulo à participação da comunidade escolar na gestão democrática das instituições. C. À promoção de políticas que valorizem a formação e a carreira dos profissionais da educação. D. À promoção de mecanismos de avaliação e melhoria constante da qualidade educacional. Resposta. D. À promoção de mecanismos de avaliação e melhoria constante da qualidade educacional. A avaliação contínua, conforme estabelecido pela LDB, é um processo que visa a melhoria constante da qualidade educacional, através da análise regular do desempenho dos alunos e da eficácia das estratégias de ensino. 22. Analise as informações a seguir. 1. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constitui componente curricular facultativo da educação básica. 2. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituem o componente curricular de artes. Marque a alternativa correta. A. As duas afirmativas são verdadeiras. B. A afirmativa 1 é verdadeira, e a 2 é falsa. C. A afirmativa 2 é verdadeira, e a 1 é falsa. D. As duas afirmativas são falsas. Resposta. C. A afirmativa 2 é verdadeira, e a 1 é falsa. 1. A afirmativa 1 é falsa. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394 de 1996, o ensino da arte é parte integrante da formação básica do cidadão, sendo obrigatório nos currículos da educação básica, o que contraria a ideia de ser facultativo. 2. A afirmativa 2 é verdadeira. A Lei nº 9.394 de 1996, em seu artigo 26, estabelece que o currículo da educação básica deve incluir, obrigatoriamente, o ensino de artes, compreendendo as diferentes linguagens artísticas, como artes visuais, música, teatro e dança. 23. As experiências lúdicas, ou seja, as atividades de ludicidade na fase da educação infantil, crianças de até 3 anos de idade, e pré-escola, crianças de 4 a 5 anos de idade, são essenciais, uma vez que propiciam o desenvolvimento da imaginação, do raciocínio e a. Da criatividade. b. Do autoritarismo. c. Da cumplicidade. d. Da reciprocidade. Resposta. A. Da criatividade. Segundo Piaget, 1962, as atividades lúdicas são fundamentais para o desenvolvimento da criatividade, pois permitem que a criança explore o mundo ao seu redor de maneira livre e sem restrições, o que favorece o surgimento de ideias e soluções criativas. 24. Em relação à aprendizagem invertida, analise as assertivas a seguir. 1. É um modelo híbrido, ativo, que faz todo o sentido em um mundo conectado, móvel e digital. 2. Ela transfere para o digital uma parte do que era explicado pelo professor em aula. 3. Os professores procuram garantir que todos os alunos, ao mesmo tempo, memorizem o mínimo esperado, e, para isso, explicam os conceitos básicos de forma expositiva. Quais estão corretas? A. Apenas 1.
B. Apenas 1 e 2. C. Apenas 1 e 3. D. Apenas 2 e 3. Resposta. B. Apenas 1 e 2. A aprendizagem invertida é um modelo híbrido e ativo, que se adapta bem ao mundo digital e conectado em que vivemos. Além disso, esse modelo pedagógico transfere para o digital uma parte do que era explicado pelo professor em aula, permitindo que o aluno explore o conteúdo de forma autônoma antes da aula. 25. Em relação às metodologias ativas de aprendizagem, analisar a sentença abaixo. A aprendizagem híbrida, também conhecida como blended learning, não se restringe à integração entre a educação presencial e a educação à distância, mas também se refere à combinação de espaços diferenciados de aprendizagem, entre a aprendizagem formal e a informal. Primeira parte. A aprendizagem baseada em projetos tem como objetivo resolver problemas de forma interdisciplinar. Por meio dela, trabalha-se habilidades específicas, como o desenvolvimento de pensamento crítico, criatividade e diversidade de percepções para resolver uma tarefa. Geralmente, essa técnica é aplicada quando se deseja criar um produto que pode ser tangível ou não, ou seja, um produto sólido ou um conhecimento. Segunda parte. A sentença está: A. Totalmente correta. B. Correta somente em sua primeira parte. C. Correta somente em sua segunda parte. D. Totalmente incorreta. Resposta. A. Totalmente correta. A primeira parte da sentença define com precisão a aprendizagem híbrida, que não se limita à integração entre presencial e à distância, mas também envolve a combinação de diferentes espaços e formatos de aprendizagem, como a formal e a informal. A segunda parte da sentença também está correta ao descrever a aprendizagem baseada em projetos como uma metodologia que visa resolver problemas de forma interdisciplinar, desenvolvendo habilidades como o pensamento crítico, a criatividade e a diversidade de percepções. 26. Leia com atenção e assinale a alternativa que preenche, incorretamente, a lacuna. As intervenções educativas, tarefa disposta na formação pessoal e social no Referencial Curricular Nacional, Brasília, 1998, consideradas auxílio para o sucesso por parte das crianças, na realização de algumas ações são: A. Conhecer as possibilidades de cada uma e delinear um planejamento que inclua ações ao mesmo tempo desafiadoras e possíveis de serem realizadas por elas. B. Propiciar situações em que as crianças possam fazer algumas coisas sozinhas, ou com pouca ajuda. C. Os professores devem resolver os problemas colocados para as crianças. D. Elogiar as conquistas das crianças, explicitando a elas a avaliação de como seu crescimento tem trazido novas competências. Resposta. C. Os professores devem resolver os problemas colocados para as crianças. O papel do professor não é resolver os problemas para as crianças, mas sim auxiliá-las a encontrar suas próprias soluções. 27. Conforme Vasconcelos, 2013, no Projeto Político-Pedagógico, PPP, o conjunto de ações concretas assumido pela instituição naquele espaço de tempo previsto no plano, que tem por objetivo superar as necessidades identificadas, é a denominação da A. Metodologia. B. Sintetização. C. Programação. D. Criterização. Resposta. C. Programação. Segundo Vasconcelos, 2013, a programação é o conjunto de ações concretas assumido pela instituição para superar as necessidades identificadas no PPP. 28. Em relação à avaliação no processo de alfabetização e de letramento, assinalar a alternativa correta. A. A avaliação no ciclo de alfabetização e de letramento ocorre pelo acompanhamento das crianças, que se faz orientado por diagnósticos periódicos e permanentes. B. A avaliação deve ser formativa, orientando-se pela produtividade nota que a criança atingiu durante o período de determinada ação educativa. C. A avaliação é um procedimento incompatível no ciclo de alfabetização e de letramento, entrando em conflito com a ação educativa desse processo inicial de aprendizagem. D. Nesse período é necessário medir apenas para dar nota, uma vez que verificar o índice da aprendizagem não é possível por se tratar de um processo interno. Resposta. A. A avaliação no ciclo de alfabetização e de letramento ocorre pelo acompanhamento das crianças, que se faz orientado por diagnósticos periódicos e permanentes.
A avaliação no ciclo de alfabetização e letramento é um processo contínuo e deve ser orientada por diagnósticos periódicos. Isso permite acompanhar o desenvolvimento das crianças e identificar possíveis dificuldades de aprendizagem. 29. O período de alfabetização planejado a partir do termo construtivista transforma a sala de aula em um ambiente alfabetizador para atender às diferenças que compõem um grupo de alunos. O ambiente alfabetizador recorre à aquisição de recursos didáticos que favoreçam a aprendizagem assegurando um espaço de criação. Uma criação que institui possibilidades de produzir relações interpessoais à base das informações que estimulem a execução da escrita por meio de diversos gêneros textuais, os quais devem estar acessíveis aos alunos no processo do ensino para explorar, pesquisar e utilizar. Diante do exposto, assinale a alternativa que considera a função social da escrita a escolha do recurso didático adequado ao termo construtivista. A compreensão da função social da escrita promove o uso de textos de atualidade, livros, histórias, jornais e revistas, textos escritos de diferentes fontes do núcleo de convivência do aluno e da sociedade. B. A compreensão da função social da escrita considera as cartilhas porque foram elaboradas para a especificidade da faixa etária que deve ser alfabetizada. C. A função social da escrita busca na cópia de textos padrões da escola desenvolver um processo de ensino para auxiliar o cidadão a ler nome do ônibus, das mensagens do celular, e outros. D. A função social da escrita considera o jogo de letras porque atende qualquer dificuldade do grupo de alunos durante a alfabetização. Resposta. A compreensão da função social da escrita promove o uso de textos de atualidade, livros, histórias, jornais e revistas. Textos escritos de diferentes fontes do núcleo de convivência do aluno e da sociedade. Destaca-se a importância de utilizar textos de atualidade, livros, histórias, jornais e revistas como recursos didáticos, pois eles refletem a função social da escrita e são parte do núcleo de convivência do aluno e da sociedade. Isso está alinhado com a abordagem construtivista, que valoriza a interação do aluno com o seu ambiente social e cultural. 30. Há princípios básicos que os diferem. O primeiro, ele é composto por um conteúdo de aprendizagem. O segundo, são os formatos técnicos abertos, as licenças abertas. Em outras palavras, esses recursos possuem autorização expressa dos autores que permitem maior flexibilidade e seu uso legal. Marque a alternativa correta que corresponde à descrição apresentada. A. Ambiente virtual formativo. B. Recurso educacional aberto, REA. C. Ambiente virtual acessível. D. Ambiente virtual de aprendizagem, AVA. Resposta. B. Recurso educacional aberto, REA. Os recursos educacionais abertos, REA, são materiais, digitais ou não, disponíveis para reter, reutilizar, remixar, reformular e recompartilhar. Estão licenciados de maneira aberta. Os REAs são compostos por um conteúdo de aprendizagem, que pode ser um texto, uma imagem, um vídeo, um áudio, um simulador, um jogo, etc. Os formatos técnicos abertos e as licenças abertas permitem que os REAs sejam utilizados com maior flexibilidade e seu uso legal. 31. Que a escola tem papel fundamental na vida dos estudantes é indiscutível. No entanto, qual é o papel e a função da escola? Identifique a alternativa incorreta. A. Estabelecer limites na convivência entre os alunos. B. Mediação do conhecimento. C. Interação social. D. Se contrapor às teorias religiosas. Resposta. D. Se contrapor às teorias religiosas. Segundo Oliveira em seu artigo científico A Função Social da Escola, Educação e Transformação, aborda, nota-se que a instituição escolar, em tempos atuais, não é apenas o espaço para a socialização da diversidade cultural, a aquisição de conhecimentos científicos e de formação para a cidadania. As atribuições do professor com seu alunado ganham mais responsabilidades. A prática docente se confunde com os cuidados da educação de base, denominada de educação familiar, pois, em alguns momentos, é necessário o professor reimpor limites. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção por mediação do professor. Paulo Freire,